Então, o filme que nós separamos foi o Vingadores, o primeiro filme lá de 2012, tá? Ele tem alguns motivos dele ter sido separado por nós, porque é um filme blockbuster, por assim dizer, então a gente consegue alcançar mais pessoas com um exemplo desse do que pegar um filme muito de nicho, por mais que seja muito bom, né? Então é um filme que ele é muito bem feito, ele é muito bem construído e dá pra ver perfeitinho como as coisas vão piorando ou melhorando no filme, né? Então o filme começa lá no incidente incitante da parada, que é quando a SHIELD está naquela instalação e o Loki aparece. Sim, o vilão da história. O vilão da história, que é ele que vai movimentar, né, vamos dizer assim. Meio que... Ou seja, você tem uma estrutura quase básica de jornada do herói do mundo comum e chamado aventura. Qual é a chamada aventura desse mundo comum? O vilão está na Terra. Esse é o incidente excitante. Ele acontece sempre no primeiro ato e a regra básica que a gente utiliza e a maioria das pessoas e escritores utiliza é você fragmentar a história em 3 atos, ou seja, dividir a história em 3. Então, se você tem 100 páginas no seu quadrinho, você vai dividir em 3, vão dar mais ou menos 33 páginas por ato. Se você tiver um filme, é minutagem. Então, se você tem 60 minutos de filme, você vai dividir em 3 e assim por diante. Né? Isso aí. Então, o filme começa com essa emoção negativa do incidente incitante, que é o Loki aparece, pega o Tesseract para ele lá, né? Ele chega a colocar o controle da mente em alguns personagens e destrói toda aquela instalação da SHIELD. Então, como o Marcão falou, ela é a chamada aventura. Fala, existe um problema e esse problema só pode ser lidado com certas pessoas. Exatamente. E aí, com isso também, como a história se chama Vingadores e o personagem principal são um grupo, esse é o quê? O que os Vingadores querem? Preceita básica, salvar a Terra das forças do mal. Nesse caso, um alien do mal que é o Loki, que é o vilão. Então, quando o filme começa com o Loki, ele está começando com uma emoção negativa para os Vingadores, porque ele está juntando poder. Então, o filme começa no ponto negativo. O próximo ponto tem que ser o quê? Positivo para a história. E aí o que acontece? A gente vai seguindo, e como eu falei, lembrem-se sempre que são sequências, tá? Quando a gente fizer o vídeo falando mais específico, vocês vão entender melhor. Mas são sequências de cenas. Então, essa primeira sequência de cena foi toda essa cena dele recuperando o Tesseract, toda essa sequência dele pegando o Tesseract e escapando. Logo depois, como o Marcão falou, tem que subir esse gráfico. Quando sobe, a gente vai para uma sequência que é da SHIELD recrutando os Vingadores. Exatamente. Reunindo eles. Então um ponto positivo. Ponto positivo da história que o Fury vai até o Capitão, que ele está socando o saco de pancadas, o Coulson vai até o Homem de Ferro, a Natasha vai até o Hulk e começa a reunir eles. Exatamente. Né? Juntar eles. Ou seja, você trocou a carga emocional. Era positiva, ficou negativa, ficou positiva de novo e assim vai. Isso aí. E aí desce agora de novo o gráfico, só que lembre, ele tem que ser mais negativo do que foi o primeiro ponto. Né? Então, o Loki ele tem um plano, ele precisava de mais uma coisa para que o plano conseguisse ter andamento, que era aquele iridium lá, que é o metal lá, ou a pedra que ele precisava. Então ele vai até o museu, mata lá os caras e começa a ameaçar toda a população de Berlim. Então isso é uma sequência ali de cenas negativa, onde você vê o vilão se aproximando do objetivo dele e a trama se afastando do objetivo dos Vingadores, que são os principais, que é a paz no mundo. Exato. Né? Ele está ameaçando a paz no mundo. Se essa sequência foi negativa, a gente vai para uma positiva maior do que foi o recrutamento dos Vingadores. Né? Então a gente vai para quando o Capitão e o Homem de Ferro se encontram para derrotar o Loki ali. E aí eles acabam capturando ele. Acabam capturando. Então, o que significa numa pré-derrota do vilão. Então é um ponto mega positivo, maior do que ser reagrupado nos Vingadores como o primeiro ponto positivo. Então as histórias vão crescendo. É legal porque a gente fala, nesse caso, é um filme de herói e as coisas são muito mais visuais e mais fáceis de você ver. É muito positivo, é muito bacana você ver uma cena dos heróis sendo recrutados, mas só de ver 2 heróis lutando juntos, se encontrando de fato, já é mais eufórico, já é mais legal. Então ela é de fato maior. E agora nós temos que descer de novo, uma emoção negativa, certo? Então quando eles se reúnem, eles estão transportando o Loki, o Thor aparece. E nisso que o Thor aparece, eles entram numa briga, né? Então eles começam numa briga e
É como se fosse uma cena que, após os Vingadores estarem unidos como o Homem de Ferro e o Capitão para derrotar o vilão, chega o Loki, que não faz parte ainda do grupo, e desmantela tudo. Ou seja, briga com o Homem de Ferro, o Capitão tem que descer, o Loki é capturado, ele estava capturado sob custódia, depois ele é retirado pelo Thor. Então é um ponto negativo para essa história dos Vingadores. Isso aí. E aí a gente tem de novo assim, essa cena negativa, mas ela se recupera quando eles conseguem entrar em um acordo, né, e vão todos juntos. Agora sim, ela é mais positiva por quê? Porque o Thor está junto. É mais um reforço para a galera. Exatamente. E eles conseguem prender o Loki lá no porta-aviões, né? E aí, no porta-aviões, você tem que agora dar algo mais pesado do que já foi anteriormente do lado negativo, que é quando ele está lá dentro e ele começa a meio que mexer com a cabeça da galera, né? Você vê o Capitão brigando com o Homem de Ferro, você vê que eles estão todos meio transtornados. O Hulk, ele chega a pegar o cetro, né? Pra você ver que o cetro tá controlando mais ou menos a mente deles ali. Né? Então, e nisso tem um ponto mais negativo, que é a explosão de um dos motores lá do Hellcarrier da S.H.I.E.L.D. E começa a cair. Então você vê que toda aquela confusão entre eles foi apenas para que o vilão se aproximasse mais do objetivo dele, e estava tudo planejado por ele. E é interessante porque nessa sequência de cena, que é uma sequência que eles não estão conectados ainda, tem todas essas estruturas que os protagonistas não estão em um grupo, não estão em harmonia, não sabem trabalhar em equipe. Então tem toda a premissa do Hulk ser uma besta e acaba quase matando eles lá dentro do porta-aviões, tem que sair de lá. O Homem de Ferro tem que consertar o motor e tal, mas nisso tudo tem o ponto de virada que vai fazer com que eles se reúnam, tá? Então digamos assim, um ponto de virada negativo-positivo. E o que eu estou querendo dizer, essa ambiguidade? Que é quando o Phil Coulson morre. Isso aí. Porque a morte dele pelo Loki é um ponto negativo para a história, mas positivo porque é exatamente esse ponto de virada do segundo ato que vai fazer com que os Vingadores se reúnam, porque o Loki escapa a partir disso. Então eles deixaram, o descuido deles fez com que um agente da S.H.I.E.L.D., né, que é um coadjuvante importante na história, morresse. Então essa morte foi o que uniu os Vingadores. Tá? A gente Thor, o Capitão e o Homem de Ferro. Isso. A gente vê que é aquilo que a gente tinha falado. Qual é o objetivo dos protagonistas nesse caso? É a paz mundial, salvar o mundo. A morte do Phil Coulson ela é uma emoção triste, mas ela é um ponto que vai, como o Marcão falou, ser positivo para o objetivo da trama, né, dos protagonistas. E aí você vê que os Vingadores começam a se reunir, o Homem de Ferro vai até a torre dele lá, porque ele também, como parte desse ponto negativo, né, positivo, ele se lembra que o Loki está lá, ele entende onde o Loki está escondido, que é na torre dele. Né? Nisso o Capitão reúne com a Viúva e com o Gavião para eles poderem ir até lá, e você vê, tem uma cena bem clara que mostra essa volta ao positivo, que é o Thor tentando pegar o martelo, aí ele dá uma parada, depois você vê que ele pega, né? Então, como o Marcão falou, é o momento onde você vê os Vingadores falando, agora eles vão se juntar, porque eles precisam mesmo, né? Então, eles vão lá atrás do Alien em Nova York. Então, agora, se você já deu essa emoção negativa do avião lá, o porta-aviões caindo e tal, voltou com a positiva deles poderem se reunir de novo. Agora que eles estão reunidos de novo, qual vai ser a ameaça? Essa ameaça tem que ser muito maior, né? Então eles chegam em Nova York e tem um portal aberto nos céus, um monte de alienígenas, uma porrada de aliens saindo, um ponto talvez não, até o momento é o ponto mais negativo da história. Então você vê que eles estão realmente cada vez mais afundando e cada vez mais subindo. E aí entra nisso que o Marcão falou, você vê pela primeira vez os Vingadores em harmonia, né? Isso. Então, como eles estão batalhando e ganhando dos aliens, porque nenhum deles morreu, é uma emoção positiva maior do que os aliens conseguindo doar a Terra. É o que a gente tinha falado até no começo. Se a emoção de ver os Vingadores sendo recrutados era grande, ela fica maior quando você vê o Homem de Ferro e o Capitão lado a lado ali contra o Loki. Exatamente. Agora você vê todos juntos, o Hulk,
tal, e eles estão em harmonia lutando contra o Loki. E aí, durante toda essa batalha aí contra os exércitos lá, quando parece que eles vão conseguir mais ou menos conter e fechar o portal, vê o ponto extremo negativo, que é aquilo que a gente falou antes do clímax, tem que ter algo extremamente oposto, que eles pensam, conseguimos um jeito de fechar o portal. Qual que é o ponto negativo máximo? Estão mandando um míssil nuclear e que para o Homem de Ferro pode não voltar. Que se fala, ou vai destruir toda a ilha, ou o Homem de Ferro que está subindo para desviar vai morrer junto. Então esse é o clímax da parada. É o clímax, é isso aí. Então você deu uma emoção de total desesperança, você fala, ou morre a cidade ou morre o Homem de Ferro. E aí você fala, salva. Você fica sem a esperança, o que ele vai fazer? E ele consegue salvar o dia. Salvar a cidade. E aí é o clímax.